George Oi gente, aqui é a G do Celular Georgia e hoje eu vou falar de um primeiro livro de uma série que é um sucesso, certo? Que até agora eu não escutei falar em ninguém que não gosta. E essa é uma série, não, ninguém percebeu assim como eu estou vestida. Tá bom, ok. Então, a série de época, por isso que eu quis fazer esse vídeo lá no meio da Tom Abbey do século XXI. Mas enfim, né? Vamos entrar no clima da história. Bom, então vocês já estão sabendo que é um livro de época, é o primeiro livro de uma série que faz muito sucesso. E acertou quem disse Os Bridgertons, certo? Da Julia Quinn. Finalmente vou falar dessa série aqui com o primeiro livro, o Duque e Eu, certo? Finalmente eu tive a oportunidade de lê-lo e eu adorei, realmente fez jus às críticas que eu escutei, certo? Para quem gosta de romance de época, até para quem não gosta muito, deveria dar uma chance, porque é muito gostoso esse livro, eu gostei bastante, certo? Esse é o primeiro livro de uma série de 8, se eu não me engano o 8º, que é A Caminho do Altar, está sendo lançado agora, está em pré-venda, né? Então é uma boa oportunidade para quem não começou, como eu, começar a ler essa série, certo? Lembrando que são 8 livros, mas as histórias são independentes. Assim, pode ter uma coisinha ou outra que apareceu em um dos livros anteriores, mas as histórias são independentes. Porque aqui nessa série a gente vai ter a história de 8 irmãos. Não sei se vai dar pra ver direito, espero que sim. Enfim, aqui a gente tem a história de 8 irmãos, aqui é a árvore genealógica da família. E cada livro conta a história de um dos Bridgertons. Eu travo na hora de falar o sobrenome chique deles. Mas beleza, vocês entenderam. Então aqui a gente vai ter a história da primeira, certo? Da filha mais velha, a Daphne, certo? E um Duque e Eu. E o que é que vai acontecer aqui nessa historinha? Historinha, né? Aquela falando com as crianças de 10 anos. Mas enfim, aqui a gente tem a Daphne, certo? Que ela está à procura de um marido, digamos assim. Ela quer se casar, ela quer ter uma família grande lá dela. E já está na hora, digamos assim. E como ela é romântica e tudo mais, ela quer casar logo. Só que os pretendentes que aparecem pra Daphne, digamos, né, que é aquele que na vida você aperta o X e dispensa. Eu não sei se a metáfora deu certo, mas enfim, certo? Então muitos pretendentes da Daphne são bem velhos, sabe? Estilo aquele vovô, aquele tio tarado. Pois é, coitado, ela tem 18 anos. Vocês imaginam aí, né, os titios querendo casar com uma jovem de 18 anos, assim. Digamos que não é o melhor partido. E por aí vai. Ou então, eles eram um pouco, como eu posso dizer de um modo delicado, desprovidos de inteligência, vamos ser diretas. Então, a maioria dos pretendentes dela não era aquela coisa legal, sabe? Ela ficava, pô, eu só chamo traga, né? Não com essas palavras, mas E os caras que ela considera bons partidos, caras que pode ser que eu tenha um casamento agradável com ele, que eu possa vir a gostar. Porque o conceito do amor, tá, gente? Aqui nos casamentos arranjados não era, eu vou casar por amor. Não, você procurava pelo menos alguém agradável, né, pra casar. Pois é tenso, mas era a vida aqui. E a Daphne pensa, não, se eu vou passar a vida com essa pessoa, pelo menos tem que ser alguém agradável, alguém que eu gosto de conversar, alguém que eu gosto da companhia, né? Só que a Daphne, ela tá nessa, né? Beleza. E aí, o que é que acontece? Ela vai a um baile, vive tendo bailes chiques, elite, certo? E aí ela vai pra um desses bailes. Nisso, ela tá fugindo de um dos pretendentes dela mais insistentes, que é o Nigel, certo? O Nigel é aquele cara bem insistente,
que você tenta dar fora de modo sutil e ele continua insistindo, que você dá fora de modo direto e ele continua insistindo, que você diz filho não vai rolar e ele continua insistindo. Pois é, esse é o Nigel. É aquele que você não pode ser uma pessoa delicada, né? Se preocupar com os sentimentos dele ao dispensar, porque ele simplesmente não entende. E ele é desse jeito com a Daphne, e a Daphne é tipo eu e várias garotas, eu acho, que fica assim meio com pena de não quer ser grossa com alguns pretendentes insistentes. E aí ela fica tentando ser delicada, mas ele não entende. Então, já que o boy não entendeu que você não quer nada com ele, ela faz o quê? O que todos nós já fizemos em algum momento da vida. Ela se esconde. Ela se esconde, ela simplesmente fica no cantinho escondido do baile. Tipo, Nigel, por favor, não me veja, porque eu não aguento mais, gente. Eu fico com dó da menina, porque o menino é um carrapato. Mas enfim. Aí ela fica escondida, mas o Nigel encontra mesmo assim, né? Encontra mesmo assim. Tipo, a pobre tentou, mas não deu. E nisso ele começa a dizer que a ama, que quer casar com ela, e ela diz que não vai rolar. Mas o que ele diz? Se você não me quiser, quem é que vai querer? Tudo que a garota quer ouvir, não é mesmo? Mas nisso, o Nigel acaba, ele tá bêbado, ele acaba ficando meio agressivo, digamos assim, ele começa a puxar a Daphne. E nisso, quem é que estava escutando toda essa conversa? O Simon, certo? Duke, ele é Duke de Hastings, certo? O Simon é o melhor amigo do Anthony, o irmão mais velho da Daphne, que é sobre quem nós vamos saber mais no livro 2, o Visconde que me amava. Mas enfim, falarei isso depois. E o Simon, ele acabou de chegar na cidade e tal, e ele acaba escutando sem querer essa conversa, porque ele quer entrar na festa despercebido, para não ser devorado pelas mães casamenteiras que querem, porque querem casar as filhas. E nisso ele acaba escutando a conversa, e quando ele percebe que o Nigel vai ser agressivo, ele vai lá para ajudar a Daphne. Só que a Daphne, ela não precisa de ajuda, ela é badass. O que ela fez? Ela deu um soco, se eu não me engano, foi um soco no Nigel, né? E nisso aí, Daphne e Simon se conhecem, né, de um jeito um pouco peculiar, mas de modo algum um jeito que não é divertido, né? Um jeito bem épico. E nisso nasce logo uma atração entre eles, certo? E ele descobre depois que ela é irmã do Anthony. E aí ele percebe que não vai poder, né, cortejar a irmã do melhor amigo dele, porque ele não quer casar. Ele não quer casar. Ele decidiu que ele não vai casar. Isso aí são os motivos do passado dele, que na verdade, no primeiro capítulo, se eu não me engano, tem um epílogozinho, não. É o primeiro capítulo. Ele mostra a infância dele, e ele teve uma péssima relação com o pai dele. O pai dele foi o maior filho da mãe com ele, certo? E aí ele tem esse repúdio à família, a ter uma família, a casar, a ter filhos, certo? Por conta do passado dele. Só que ninguém sabe disso, certo? Ninguém sabe disso. Ele não conta pra ninguém esse passado dele, certo? E aí ele percebe que apesar da atração que ele sente pela Daphne, ele não vai poder ter nada com ela, né? Porque se ele fosse ter, ia ser algo, né, assim, fora dos padrões. Então, como ela é a irmãzinha do melhor amigo dele, ele não vai fazer nada. Só que nisso, na conversa deles, acaba nascendo a ideia do Simon fingir cortejar a Daphne. Porque já que ele é um duque, ser um duque ainda bonitão, inteligente, que todas as meninas querem, se ele tá cortejando a Daphne, então, essa menina tem alguma coisa. E aí, realmente, os pretendentes da Daphne, que não estavam nem aí pra ela, que só viam ela como a amiguinha, tipo, filho da mãe, eles começam a reparar na Daphne. E aí, esse plano começa a dar certo. Tipo, a Daphne começa a ter pretendentes e o Simon fica menos visado, teoricamente, pelo menos, porque ele já está cortejando uma das meninas, uma das moças. Então, mamães casamenteiras, ele já encontrou a futura duquesa. Seria um plano perfeito se os dois não se apaixonassem, né, gente? Eu não vou nem dizer isso como spoiler porque é meio óbvio. Esses livros são ótimos, mas assim, não é aquele livro, meu Deus, não sei com quem ela vai ficar. Pelo menos o primeiro, né? Tava bem óbvio que eles iam ficar juntos, ou pelo menos que esse é o intuito do livro, né? Pelo menos que é o casal principal, né? Que não vai ter não teve triângulo amoroso nem nada aqui, certo?
Agora se eles vão ficar juntos ou não no final, né, vamos ver. Mas assim, eles ficam muito amigos e aí vai nascendo essa paixão. E aí, só que o que acontece? A Daphne quer porque quer casar, é o sonho da vida dela, e o Simon é o oposto. E aí não quer que isso vai dar, né? Aí vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas o que eu posso garantir é que é um livro maravilhoso. Os diálogos são ótimos, os personagens são ótimos. Eu me irritei algumas vezes que eu achei a Daphne muito boazinha. Em alguns momentos não, em alguns momentos ela era bem peressa. Mas alguns eu achei ela bem boazinha, compreensiva até demais. Talvez eu esteja errada, mas enfim. O Simon também me irritou com esse trauma deles. Eu entendo, sabe? Mas às vezes isso atrapalha tanto a vida dele que eu fico, cara, para! Mas enfim. E eu amei muito a família dos Bridgertons. Eu amei, eu fiquei muito curiosa pra saber a história dos próximos livros dos irmãos da Daphne, que eu adorei, o Anthony, o Benedict Black, enfim, esse nome aí. E o Cole, tipo, nossa, eu fiquei super curiosa. E os próximos livros estão com uma cara de serem maravilhosos também. É uma leitura bem fluida, o livro é muito divertido, os diálogos são ótimos, os personagens são ótimos. É uma história de amor super fofa e também bem... This girl is on fire! This girl is on... É romance de época, mas não é inocentezinha não, viu, colega? Tem umas coisas bem... E dizem que esse ainda é o mais leve, né? Mas enfim, é muito engraçado mesmo, eu ri muito. Os irmãos da Daphne são super protetores com ela. Eu morri de rir. Me deu até vontade assim, de ter irmão mais velho pra ficar sendo protetor comigo. Em alguns momentos eles atrapalham. Mas enfim, também amei a Violet, amei a Daphne. Enfim, gente, eu amei, super recomendo, leiam, certo? Quem já leu me diz qual é o favorito, certo? Porque eu tô curiosa de qual eu vou gostar mais, na questão do meu primeiro. E eu vou falar dos outros aqui também, eu pretendo ler todos, assim, com o tempo, porque são muitos livros, fora essa série, os livros da minha wishlist, né? Mas assim, me digam qual vocês gostaram mais, até pra eu ter uma noção e tal. Então é isso, se você curtiu do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal, pra você ficar sabendo de outras coisas. E é isso, até a próxima, beijo!